Olá, eu sou Liz do Levemente na Cozinha. Eu quero te dar as boas-vindas e dizer que eu estou muito feliz de ter você aqui na primeira jornada Levemente. Eu sei que tempo hoje é algo precioso, mas se você conseguir se organizar para estar aqui assistindo essas aulas, você já está à frente, já está se diferenciando de muita gente, se preocupando com a sua saúde, que é o seu maior bem. Eu e Prio preparamos uma semana muito especial para você e o nosso intuito aqui nessa jornada é compilar os nossos conhecimentos teóricos e práticos de nutrição e gastronomia funcional e mostrar como uma alimentação funcional, equilibrada, pode mudar e melhorar a sua vida ou a vida de um cliente ou de um paciente se você trabalha com gastronomia funcional ou nutrição ou de qualquer pessoa que convive com você. Tudo isso para facilitar a sua rotina e melhorar a sua vida e de outras pessoas. Ao longo dessa semana você vai entender o que a gastronomia funcional e a nutrição juntas podem fazer por você e pela sua saúde. Vai ser uma semana de transformação. Na primeira aula você vai aprender os conceitos da nutrição funcional. É mais comum você encontrar por aí uma chefe ou uma nutricionista isolada ministrando aulas. Mas a gente acredita que a nutrição só dá certo se você souber como preparar os alimentos de forma correta. Saber que alimentos podem não te fazer bem, por exemplo, ou saber como contornar isso através de técnicas, ou seja, através da gastronomia funcional, que por sua vez só existe por conta da nutrição. E o nosso objetivo aqui é fazer educação nutricional, que é ensinar para você como se alimentar de forma mais consciente, porque a transformação só vem a partir de uma conscientização. E a gente só se conscientiza se a gente for educado a isso. Quando pensamos em gastronomia, não podemos deixar de lado a nutrição. Ela é a base de tudo. A gastronomia tradicional nos alimenta, mas muitas vezes não nutre. Já a gastronomia funcional, assim como a nutrição funcional, tem o cuidado de pensar fora da caixa, de ir além. Não tem como objetivo apenas entregar um prato saboroso. E do ponto de vista da nutrição, não pensar apenas em carboidrato, proteína e gordura, mas sim nos micronutrientes, nas vitaminas, nos minerais, nos compostos bioativos que os alimentos têm e que ajudam na regulação e no bom funcionamento do nosso corpo. Esse é um dos principais diferenciais da nutrição funcional. É entender que um alimento ele não é só carboidrato, proteína e lipídio, ele é muito mais do que isso. E ela também enxerga a individualidade bioquímica de cada pessoa. Ou seja, nem todos os alimentos fazem bem para todo mundo, ou nem todo mundo precisa restringir algum tipo de alimento ou nutriente, como é o caso do glúten, da lactose, do açúcar e até do ovo. Então, para mim, não existe casamento melhor e mais perfeito do que a nutrição e a gastronomia funcional. A gastronomia funcional ela vai materializar e tornar real os nutrientes dos alimentos. E o que são os nutrientes? Eles são substâncias químicas que são indispensáveis para o bom funcionamento do nosso organismo. O carboidrato, a proteína e a gordura são nutrientes que fornecem energia ao nosso corpo, além de várias outras funções. Só que o nosso corpo ele não vai conseguir produzir energia, ou os nossos sistemas, por exemplo, o sistema cardiovascular, o sistema respiratório, digestivo, imunológico, o sistema nervoso, se a gente não consumir vitaminas, minerais e compostos bioativos, porque são eles que regulam todo esse funcionamento. E já que falamos de sistemas do corpo, eu queria dar alguns exemplos mais práticos do que a nutrição funcional pode fazer por você. Ela pode te ajudar a emagrecer, a reduzir acne e celulites, a fortalecer o seu cabelo, a sua unha, a tratar de casos de infecção urinária, problemas respiratórios como uma rinite, uma sinusite, alergias na sua pele. Ela também vai ajudar a melhorar a sua digestão, melhorar sintomas como gases, distensão e dores abdominais, diarreias ou constipação. Vai ajudar também no controle da sua glicemia sanguínea, do teu colesterol. Vai ajudar consideravelmente a aumentar a tua energia, disposição, vai melhorar o cansaço, as crises de ansiedade, que é bem comum hoje em dia. Vai te ajudar a ter uma boa noite de sono, melhorar a tua imunidade, o funcionamento das tuas células. Inclusive, se você está planejando engravidar, seja você homem ou mulher, né, porque o óvulo e o espermatozoide são células
A nutrição funcional também vai te ajudar nisso, na questão da fertilidade e trazer muito mais longevidade. E olhe que eu dei apenas uma pincelada do que uma alimentação de qualidade e adequada pode te proporcionar. Vamos voltar então a falar sobre os micronutrientes, as vitaminas e minerais, porque essa aula tem a ver com isso. A simples presença de um nutriente no alimento não favorece a nossa absorção. A forma de cocção ou a união de um ou mais nutrientes é o que favorece a biodisponibilidade. E o que é biodisponibilidade? O prefixo bio significa vida. E no caso dos alimentos, os nutrientes é que assumem esse papel de gerar vida. Porque, mais uma vez, sem os nutrientes a gente não vive. Então, biodisponibilidade nada mais é do que o quanto aquele nutriente vai estar disponível em um determinado alimento. Só que essa biodisponibilidade não é uma equação exata. Através de estudos foi descobrindo que a gente consegue ou melhorar ou piorar a disponibilidade desses nutrientes. E o nosso corpo ele é tão inteligente que normalmente, mesmo sem a gente trabalhar tanto essa questão da biodisponibilidade, ele já vai absorver mais o nutriente quando as reservas estão diminuídas no organismo, ou absorve menos em condições adequadas, ou quando aquele nutriente já está em excesso no corpo, né? O nosso corpo faz isso como uma forma de proteção, até porque o excesso de um nutriente ele pode interferir na absorção do outro. E aí eu vou dar um exemplo aqui bem rápido, porque a gente ainda vai dar mais exemplos práticos dessas interações entre nutrientes. Mas se você estiver com cálcio em excesso no seu organismo, pode acarretar problemas na tireoide, nos ossos, pode causar cálculos renais e pode também atrapalhar a absorção de ferro, causando até uma anemia. E agora vamos falar das vitaminas. Podemos dividi-las em dois grupos. As vitaminas hidrossolúveis, que como o próprio nome já diz, são solúveis na água, e as lipossolúveis, que como o nome diz, são solúveis na gordura. Ah, Liz, mas eu preciso mesmo saber disso? Sim, e como você precisa entender isso? Esse conhecimento vai determinar a melhor forma de preparo de cada alimento, para melhor aproveitar e melhor absorver as vitaminas que ele te oferece. Então, para você também parar de vez de comprar na farmácia aqueles multivitamínicos de A a Z que não servem de nada. Agora, por favor, não falem que fui eu que contei isso para você, por favor. Bom, e quais são as vitaminas hidrossolúveis? As vitaminas do complexo B, todas elas, então B1, B2, o ácido fólico, que é a B9, a vitamina B12 também, e a vitamina C, que também é chamada de ácido ascórbico. E quais são as vitaminas lipossolúveis? Tem uma sigla que eu vou te ensinar para você nunca mais esquecer, que é ADEK. A, D, E e K. Ou seja, vitaminas A, D, E e K. Muito simples, quero ver você esquecer agora. E em relação aos minerais, a OMS reconhece hoje o papel importante de 18 minerais para a nossa saúde. Dentre eles estão zinco, cálcio, ferro, magnésio, potássio, iodo, selênio e outros. Liz, e você também citou compostos bioativos, mas o que é isso? As plantas possuem compostos químicos naturais que favorecem a saúde da própria planta e, consequentemente, a nossa saúde também. Esses compostos protegem os vegetais, eles mantêm vivos essas plantas e com muito mais nutrientes. E é esse o grande diferencial dos orgânicos, além, claro, do fato deles não conterem toxinas e pesticidas. Os orgânicos possuem muito mais compostos bioativos quando comparado aos vegetais tradicionais. E eu vou dar alguns exemplos desses compostos, dos que eu vou até citar aqui também na aula, que são o licopeno, presente no tomate, o beta-caroteno, presente nos vegetais de cor alaranjada e amarelada, a curcumina, presente na cúrcuma, as antocianinas, presentes nos vegetais e frutas de cor roxa, os polifenóis, presentes no azeite de oliva, no cacau, nos chás, em vegetais e frutas também. E todos esses compostos bioativos oferecem ação antioxidante. Então vamos parar um pouco para pensar no que essa palavra quer dizer.
Esses compostos protegem o nosso corpo contra a oxidação, contra o envelhecimento das nossas células, dos nossos tecidos. Então, o que vai influenciar? Entenda influenciar como melhorar ou atrapalhar a biodisponibilidade e a capacidade de absorção dos nutrientes. Primeira coisa, combinações e associações entre nutrientes e alimentos. E a segunda coisa, a técnica de cocção adequada. Em relação às associações entre nutrientes, essas interações podem ser entre mineral versus mineral, ou mineral versus vitamina, ou até vitaminas versus outros nutrientes, como é o caso da gordura, vitaminas ou minerais versus fibras, nutrientes versus toxinas. Agora, uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui, quando acontecem interações negativas entre dois nutrientes que são bons, você precisa saber qual nutriente você quer priorizar naquela preparação. E aí eu vou voltar para o nosso exemplo padrão que eu já dei, né, entre o cálcio e o ferro. Qual deles você está precisando mais? Se você estiver precisando de ferro, então é bom evitar alimentos muito ricos em cálcio, em uma preparação que tenha mais ferro. E já que eu comecei a falar de novo do ferro e do cálcio, vocês já entenderam que a interação entre eles é negativa. No caso, atrapalha a biodisponibilidade. Então vamos dar exemplos na prática se você estiver precisando de ferro. Que combinações eu não devo fazer? Eu não devo inserir laticínios, por exemplo, queijos, leite e iogurte, em uma preparação que tenha feijão, ervilha, grão de bico, que tenha carne também, ou seja, aquele velho hambúrguer, né, com carne e queijo. Não é uma boa combinação para quem tem deficiência de ferro. Outro exemplo é o gergelim e o tahine, que são fontes riquíssimas de cálcio. Então, se você estiver precisando muito de ferro, não é bacana você preparar, por exemplo, o seu tradicional hummus com tahine, porque o cálcio do tahine vai atrapalhar muito a absorção do ferro do grão de bico. Então, no lugar do tahine, você pode fazer o seu hummus com uma pasta de amendoim, por exemplo. Vai descaracterizar um pouco a receita, o sabor tradicional do hummus, mas gastronomia funcional é isso, é adaptar os preparos respeitando a individualidade bioquímica de cada pessoa. Outra combinação que algumas pessoas fazem, mas que atrapalha a absorção de ferro, é comer no almoço feijão e colocar banana no prato. Eu não sei se você conhece alguém que faz isso, eu conheço. Mas o tanino da banana também atrapalha a absorção do ferro. Assim como o café também atrapalha, no caso a cafeína. Então, além do café, né, chás, como chá verde, chá preto, chá mate, o chocolate também que contém cafeína, também vão atrapalhar a absorção do ferro. Então, se você precisa desse mineral, evite aquele cafezinho e aquele chocolatinho ali depois de grandes refeições que tenham, né, que possam te proporcionar uma boa quantidade desse nutriente. Liz, mas eu não posso fazer o meu hummus com tahine, eu não posso comer queijo com nenhuma carne? Óbvio que você pode. Você só vai evitar essas combinações se você estiver com deficiência de ferro e precisar priorizar esse nutriente naquele momento. E alguns sintomas clássicos de uma deficiência de ferro é cansaço excessivo, indisposição, palidez, aquela fadiga que parece que não vai embora nunca. Mas claro, né, não é porque você está cansado que você obrigatoriamente tem uma deficiência de ferro. Você tem que procurar um nutricionista ou um médico, né, que vai te passar exames para você avaliar se você tem ou não. Mas vamos falar agora das interações positivas para o ferro, que não só tem interação negativa. A vitamina C potencializa a absorção desse nutriente. Então, no seu suco verde, que tem a couve, que também contém ferro, a gente inclui um limão, um abacaxi, um kiwi. Depois de comer uma feijoada, o feijão tem ferro, lembra? A gente come uma laranja, um abacaxi. Essas frutas vão ajudar a absorver melhor o ferro do feijão, além de ajudar também na digestão desse prato. No hummus, a gente coloca limão, então limão vai ajudar a absorver o ferro do grão de bico. Né? Quando você for preparar uma carne, você pode colocar ela no suco de abacaxi, deixar marinando, porque o abacaxi vai ajudar tanto a melhorar o ferro da carne, como também a facilitar a digestão dela, porque essa fruta contém uma enzima chamada bromelina,
que faz uma pré-digestão da carne, né? Além de amaciar ela. Então também é ótimo do ponto de vista da gastronomia. E agora vamos falar dos carotenoides, que inclui o licopeno e o beta-caroteno, e consequentemente a vitamina A, porque o beta-caroteno é precursor da vitamina A, ou seja, ele é biotransformado em vitamina A no nosso intestino. A vitamina A é lipossolúvel, como eu já falei no início da aula, e sua absorção é potencializada de duas formas. A primeira, na presença de gordura, e a segunda, quando aquecemos o alimento, que é fonte de beta-caroteno e de vitamina A. E aí entra a técnica correta de cocção. Então, quais são esses alimentos? Todos os alimentos de cor mais alaranjada ou amarelada contêm beta-caroteno. Exemplo, a cenoura, a abóbora, o mamão, a batata doce laranja, manga, damasco, caqui, pimentão vermelho. Então, como seria a melhor forma de preparar uma cenoura ou uma abóbora para potencializar a absorção do beta-caroteno e da vitamina A? Preparar essa cenoura ou abóbora no forno, porque aí já vamos estar aquecendo esses vegetais, e incluir também o azeite, que aí associa uma fonte de gordura. Outra dica é cozinhar a cenoura sem a casca, porque a fibra da casca também reduz a absorção dos carotenoides. Liz, mas a fibra não é algo bom? Sim, é algo maravilhoso, mas aqui estamos falando sobre priorizar a vitamina A. Se você quiser priorizar a fibra, aí já é outro esquema. Então, além de tirar a casca, no caso da abóbora, que a gente também tira, você também pode processar esses vegetais para quebrar mais ainda as fibras e aumentar também a superfície de contato para absorver mais, principalmente quando você associa com uma fonte de gordura. Todos esses processos e técnicas vão ajudar a melhorar a absorção da vitamina A. Então você pode fazer um purê de cenoura e incluir azeite nele, ou uma sopa de abóbora e bater ela com leite de coco caseiro. Inclusive a gente ensina no nosso curso online, no módulo de ervas e especiarias, a fazer uma sopa de abóbora, que é maravilhosa, super antioxidante, fica deliciosa. E a forma de preparo dela oferece uma explosão de vitamina A. A gente aquece a abóbora, tira a casca, processa, associa com uma fonte de gordura, que nesse caso é o leite de coco. A gente também inclui o gengibre no preparo dela, que esse gengibre vai ajudar na digestão do vegetal, porque a digestão da abóbora é um pouco mais pesada. Então, cada detalhe do preparo do prato é muito bem pensado, seja tanto pela questão nutricional ou pela questão de sabor ou textura. Por isso que nem sempre a gente indica substituir um ingrediente por outro na receita. E aí a gente vai falar sobre isso também na nossa terceira aula da jornada. E só para fechar os exemplos relacionados à vitamina A, quando você for consumir uma fruta, a fonte dela, como mamão, damasco, um caqui, inclui junto também uma boa fonte de gordura, por exemplo, uma pasta de castanha de caju ou de amendoim, ou a própria nuts também, não precisa necessariamente ser a pasta, como uma castanha do Pará, nozes, amêndoas, ou um leite de coco em pó, um coco ralado. Essas combinações ficam ótimas, maravilhosas para aumentar a absorção da vitamina A. Outro tipo de carotenoide é o licopeno, que é muito presente no tomate. E o esquema para ele é o mesmo do beta-caroteno, é associar uma fonte de gordura e aquecer. Então você pode fazer um molho de tomate ou um tomate confit no forno, um tomate assado, colocar azeite de oliva nesse tomate ou servir ele com um molho pesto. Dessa forma você vai conseguir aumentar a biodisponibilidade do licopeno, que tem uma potente ação antioxidante. E já que eu falei de ação antioxidante, outra interação positiva que existe entre esses alimentos é a combinação da cúrcuma com a pimenta do reino preta. O composto bioativo da cúrcuma, a curcumina, é o que vai oferecer os benefícios antioxidantes e anti-inflamatórios dessa especiaria. E ela é melhor absorvida quando associada à piperina, que é o composto bioativo da pimenta preta. Então, se você for usar a cúrcuma para temperar um frango, uma batata, um legume, até se for para colocar no seu omelete, coloca junto a pimenta do reino preta, que além de agregar mais sabor à preparação, você vai estar agregando mais nutrientes e vai extrair muito mais do que o alimento tem para te oferecer.
Outra combinação positiva é a junção do mineral selênio com a vitamina E. Ambos são potentes antioxidantes. E quando você associa eles dois, você melhora a absorção e aumenta mais ainda a função antioxidante. E onde encontramos selênio? Disparado, o alimento que mais contém selênio é a castanha do Pará. E vitamina E, onde a gente pode encontrar? No azeite de oliva, na semente de girassol, na avelã, no abacate. E como é que eu posso combinar esses alimentos na prática? Você pode fazer um molho pesto, que usa o azeite, e bater esse molho com a castanha do Pará, ao invés de fazer com castanha de caju ou de amendoim. Pode fazer uma farofinha doce ou uma granola doce usando a castanha do Pará e aí associar a semente de girassol, a avelã. Pode fazer também uma maionese de abacate e colocar a castanha do Pará nela, ou usar essa maionese como um molho da sua salada, e aí você pica as castanhas e coloca também na salada, que além dos benefícios nutricionais, essa castanha também vai trazer crocância e sabor à sua salada. Tem como fazer uma infinidade de combinações, é só você usar a sua criatividade. E lembrando que a vitamina E é uma vitamina lipossolúvel. Então, quando você insere mais fontes de gordura de qualidade em uma preparação que tem a vitamina E, você já vai melhorar consideravelmente a absorção dela. Porque a gordura vai ajudar o nosso corpo a absorver, transportar para dentro das nossas células e usar melhor as vitaminas A, D, E e K, que são as vitaminas lipossolúveis. E é tão comum a gente ter deficiência de vitamina D, então o que a gente puder fazer para ajudar o nosso corpo a absorver e a produzir essa vitamina, melhor. E já que falamos sobre as vitaminas lipossolúveis, vamos falar agora um pouquinho sobre as vitaminas hidrossolúveis, que são as do complexo B e a vitamina C, como eu já citei. Os vegetais da família das brássicas, como brócolis, couve-flor, repolho, couve de Bruxelas, rabanete e outros vegetais também, como os cogumelos, possuem vitaminas do complexo B. Então não é indicado você cozinhar esses vegetais na água, porque se essas vitaminas são solúveis na água, boa parte delas vai embora quando você está preparando o alimento. Então o indicado é preparar no vapor ou no forno, ou no máximo fazer um processo de branqueamento. Esses alimentos que eu citei também se dão muito bem com pH mais ácido e com a vitamina C. Então, mais uma vez, você pode associar a couve com uma fruta como limão, abacaxi, kiwi no seu suco verde. Você pode fazer um risoto de couve-flor e colocar limão siciliano para temperar, ou colocar pedacinhos de abacaxi nesse risoto. Meu Deus, já fiquei com água na boca só de pensar nesse prato. E falando agora de algumas interações negativas, alguns alimentos apresentam fitatos, que são substâncias orgânicas presentes naturalmente em alguns vegetais, principalmente nos grãos integrais, nos cereais e nas leguminosas. E esses fitatos atrapalham a absorção de vários minerais importantes para a nossa saúde, como zinco, ferro, magnésio, cálcio. E existe também outra substância, além dos fitatos, que são os oxalatos, que são encontrados em abundância no espinafre cru e um pouco também na beterraba crua. E essa substância, além de atrapalhar a absorção dos minerais, como os fitatos fazem, também podem desencadear o surgimento de cálculos renais. Mas existem técnicas na gastronomia funcional que reduzem o teor desses compostos nos alimentos, como, por exemplo, o processo de remolho, você deixar os grãos na água e depois descartar essa água, ou fazer de novo o processo de branqueamento que eu já citei e também descartar essa água, ou cozinhar os grãos, aquecer os vegetais, tudo isso pode ajudar. E o processo de fermentação também ajuda a reduzir esses compostos. Por isso que é importante a gente inserir também na rotina alimentos fermentados como um iogurte natural, um kefir, kombucha, pães de fermentação natural, principalmente se for sem glúten, vegetais em conserva fermentados. Outra coisa que atrapalha muito a nossa saúde e compromete a absorção dos nutrientes são os metais pesados, como o mercúrio, que é encontrado em peixes e frutos do mar, e o alumínio, encontrado em panelas, desodorantes aerosóis, produtos enlatados. E existem também técnicas e combinações que reduzem, por exemplo, a quantidade de mercúrio dos peixes, ou que diminuem a capacidade do nosso corpo de absorver esses metais. E a primeira dica é evitar consumir peixes ou frutos do mar
puros. E quando eu falo puros, é, por exemplo, você tá ali na praia e aí chega alguém te oferecendo aqueles camarões que foram preparados só com sal e temperos artificiais que já fazem um mal danado para nossa saúde. Então, consumir o camarão desse jeito vai ser muito pior. Então, tentem sempre consumir esses alimentos dentro de uma refeição que tenha vegetais, fibras, que tenham alimentos que vão ajudar a quelar esses metais pesados. O termo quelar significa que esses alimentos vão se ligar aos metais tóxicos, criando um composto não tóxico. É como se eles neutralizassem a ação desses metais pesados. E quanto mais gordura o peixe tem, ou quão menor for o crustáceo, mais metais pesados ele acumula. Porque esses metais, eles têm muita afinidade com gordura, e se o alimento for muito pequeno, a concentração do mercúrio nele vai ser muito maior. E quanto mais metais pesados tem no alimento, mais difícil é a sua digestão. Então, que alimentos ajudam a quelar esses metais? O coentro é incrível, você pode usar ele para fazer marinadas para peixes e frutos do mar. Pode fazer um peixe de coentro e consumir ele com peixes. O alho também ajuda bastante. Existe uma alga chamada clorela, que é encontrada em pó também como suplemento, que também tem um efeito maravilhoso nessa detoxificação. Então, se você é uma pessoa que gosta de consumir peixes, conversa com a sua nutricionista para ver a possibilidade de fazer uma suplementação dessa alga. Outro alimento que ajuda a quelar é o açaí. Agora é o açaí de verdade, o açaí puro, não é aquele cheio de leite condensado, não. Por isso que no norte eles comem muito peixe também com molho de açaí. E de certa forma, você associar esses peixes em uma refeição que tenha vegetais, fibras, ervas, especiarias, também ajuda a quelar os metais pesados. E em relação à digestão de peixes e frutos do mar, a pectina presente em algumas frutas ajuda bastante. Você pode, por exemplo, fazer um molho de maracujá e servir com peixe, ou fazer um purê e um molho de maçã e servir com um salmão, fica super gostoso e ainda ajuda na sua digestão. E o abacaxi também ajuda muito na digestão. Então você também pode tomar um shot digestivo com abacaxi antes de iniciar uma refeição que tenha peixes ou frutos do mar. Ou então comer uma rodela de abacaxi depois. Você pode até grelhar esse abacaxi, colocar umas raspinhas de limão, que fica uma sobremesa maravilhosa. Então, você viu como a gente pode melhorar consideravelmente a nossa saúde fazendo as combinações certas e evitando outras. Tudo que eu falei aqui é de forma geral, mas é importante que a gente respeitar a individualidade bioquímica de cada pessoa, respeitar os seus gostos, sua cultura, seus hábitos. E lembrando que você tem que saber qual nutriente você quer priorizar em uma refeição, principalmente quando a interação negativa for entre dois nutrientes que são bons, como eu dei o exemplo do ferro e do cálcio. E outra coisa, nem todo alimento natural faz bem para todo mundo. Tem gente que não pode consumir tomate, que não pode consumir castanha, que não pode consumir ovo, couve ou espinafre. Não existe o certo e o errado. Existe o pra quê e pra quem. E não adianta você ter a melhor alimentação do mundo se você também não cuida da sua digestão, que começa desde a mastigação. Se o seu corpo estiver em desbiose, ou seja, se o seu intestino não estiver saudável, ou se você tiver com uma hipo ou hipercloridria, que é baixa ou superprodução de ácido clorídrico no seu estômago, isso também vai afetar a sua digestão, a absorção e a utilização dos nutrientes. Então, sem o básico, sem esses cuidados, nada do que você fizer relacionado a se alimentar de forma mais funcional e mais saudável vai adiantar. E é isso, eu vou terminando por aqui a primeira aula da jornada. Eu sei que foram muitas informações, mas calma, vai dar tudo certo. Na verdade, já está dando certo. E se você tiver alguma dúvida, me pergunta. Muita coisa aqui pode ser novidade para você ou não, mas quando a gente começa a vivenciar na prática essas escolhas, essas combinações, tudo vai fluir naturalmente. E não perca a aula de amanhã da Jornada com Prio, que vai complementar mais ainda esse assunto, vai trazer conceitos da gastronomia funcional e como aplicar na prática esses benefícios e os nutrientes. Se eu fosse você, não perderia essa aula por nada nesse mundo, vai ser muito incrível.
E o resumo dessa nossa aula aqui em PDF vai ser enviado lá no nosso grupo VIP do WhatsApp. E mais uma vez, se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que vai ser um prazer te ajudar. Nos vemos amanhã na aula com Prio. Um beijo!